Chegamos então ao nosso primeiro episódio da Jornada da Legalização Empresarial. E esse episódio nós falaremos sobre um tema que é dúvida comum de todo mundo que está aqui dentro da plataforma, que é o que você precisa saber para iniciar ali a abertura de uma empresa. E claro que eu não poderia ter como convidada outra pessoa se não fosse o meu sócio querido Luiz Macena, que está aqui comigo, para essa entrevista sobre o que a gente precisa saber para começar ali a abertura de uma empresa. Luiz, muito obrigada por estar aqui conosco nesse episódio. Um prazer ter você aqui. Muito obrigada por topar o convite. E aí, tem muita coisa para a gente falar, hein, sobre esse tema. Bastante, né, Joy? É um pedido que a galera tá fazendo há bastante tempo, né? Gravar esse módulo para aprender, né, como fazer a abertura de empresa. É importante porque não é só levar o documento na junta comercial, na Receita Federal. Tem algumas dicas aí que a gente vai falar ao longo do episódio. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar as perguntas. Eu separei aqui várias perguntas feitas por vocês aí sobre, né, essa questão de o que a gente tem que saber antes de começar a abertura de uma empresa. Então, a primeira pergunta que nós selecionamos é o seguinte, Luiz. Geralmente, né, o pessoal, quando vai abrir uma empresa, o cliente procura o profissional da área contábil ali, ele ainda está meio perdido, né, com relação a às vezes até a própria atividade do negócio, regime tributário, ao estudo, se ele realmente está preparado para ser um empresário. Às vezes a pessoa quer abrir uma empresa só para ter um convênio médico, né? Isso Muito. acontece muito. Então, assim, de bate-pronto, o que você poderia falar para a gente sobre o que o empresário, né, precisa saber para iniciar de fato a abertura de uma empresa? Qual que é essa importância de ter essa conversa inicial com o cliente e entender qual é o objetivo dele? Geralmente, Joy, eles já vêm com uma ideia de negócio, né, que querem criar, né? A gente vê muitas pessoas que às vezes são mandadas embora ou saem dos empregos e Uhum. querem investir, né, querem empreender. E nem sempre eles têm ali um conhecimento de tributação, de atividade. E quando eles procuram um escritório de contabilidade como o nosso, por exemplo, a gente tenta identificar o perfil, né, se ele tem um perfil ou não de empreendedor. Porque abrir empresa é relativamente fácil, né? Uhum. Mas manter a empresa, porque assim, quando você tem um CNPJ, você tem obrigações como PJ, É. né? As pessoas confundem as pessoas físicas com jurídicas. Então a gente já começa por aí, né? Tentando dar essa luz para eles, né? Pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Então a gente vai conversando inicialmente com o cliente. O que eu costumo falar para o pessoal? Não ter ali a pressa de só chegar e já mandar uma proposta, Sim. né? Porque o que acontece, né? Eles querem, manda aí um orçamento. Cara, mas vamos entender, a gente faz um diagnóstico, né? Geralmente o pessoal chega assim, né? Luiz, quanto que você cobra para abrir uma Pronto, empresa? Luiz, isso. quanto que é para fazer a abertura de uma empresa? Quando o cliente chega assim para você, Luiz, que liga lá no escritório, lá na ME e fala assim: Oi, gostaria de saber quanto custa para abrir uma empresa? Quais são as perguntas que você costuma fazer para esse cliente nesse diagnóstico aí de entender o cenário atual dele? A primeira coisa, a gente agenda, né, uma reunião que a gente chama de diagnóstico e vai batendo um papo normal, assim como a gente está fazendo agora, Uhum. conversando, entendendo ali se ele já tem uma ideia de atividade, se ele já tem uma ideia de razão social de nome fantasia, né? Então a gente vai conversando com ele ali e pegando alguns detalhes, né? Como fala assim, Diretrizes ali, né, coisas que ele vai que dando. talvez ele não traga ali naquele momento, mas eu vou dar até um exemplo aqui. Essa semana eu conversei com uma pessoa que ela perguntou, Luiz, é uma cliente que entrou no escritório já Uhum. constituída, mas ela perguntou, Luiz, olha que interessante, se você fosse abrir a nossa empresa, quais são as perguntas que você faria relacionadas à atividade dela? Ela já veio ali com a atividade montada, que era uma escola infantil. Aí eu falei assim, bem, futuramente, hoje vocês vão atender somente a atividade de educação infantil, tá? Mas e para frente? Vocês pretendem ampliar? Porque você imagina, a escola começa ali o pirralhinho, né? No Sim, pré, na pequenininho. pré-escola, pequenininho, e ao longo ali dos anos passando, esses pirralhinhos Vão crescendo, vão vai ser ensino crescendo, ensino fundamental, né? fundamental, ensino médio, assim vai.
por que não já não colocar isso na atividade da empresa? Nossa, que Né? sacada, né? Já pegaram aí. Então, dentro do diagnóstico, esse tipo de previsibilidade da continuidade do negócio é bem interessante. Então, não é só sair Não é mandando só. o orçamento, né? Sair mandando a Exatamente. proposta de, quanto que custa para abrir uma empresa? Você vai lá, fala o valor e acabou. E ainda sobre esse exemplo, né, a pessoa falou para mim que eles estavam abrindo uma cantina. Aí eu Certo. perguntei e falei assim, tá, essa cantina, quem que vai operar essa cantina? Serão vocês? Ah, a gente pode terceirizar. O que que eu indiquei para eles nesse Esse caso, por momento. exemplo, né? Eu falei assim, é interessante que vocês não misturem as atividades. Deixe Sim. escola para escola e abra uma Uhum. atividade de comércio, porque assim, não mistura ali, né? Fica cada casinha Cada na sua casinha, casinha. Se ela quiser exatamente. fechar a cantina, por exemplo, por verificar que é uma unidade de negócio que não deu Pronto. certo, ela Isso pode aí. fechar só aquilo e não impactar ali na operação como um Se ela todo, quisesse né? vender somente a operação da Sim, cantina, né? poderia. Então, Nossa, interessante, que sacada. então isso a Então, gente tem com as conversas, né? Você vai entendendo. No primeiro momento ela só falou que estava escola, e depois, conversando, você vai lançando algumas coisas ali que você vai buscando essas informações que ficam escondidas, né? é muito bacana. Vocês veem que assim, não é só mandar proposta, né? Então, pega essa ideia que o Luiz já está trazendo aqui. Gente, uma pessoa te procurou para fazer a abertura de uma empresa, mesmo que seja um MEI, às vezes a pessoa quer abrir uma empresa Uhum. pequena. Faça com ela um bate-papo, agenda uma consultoria de diagnóstico para você entender o negócio dela e já conseguir trazer insights até nessa característica. Não é sobre só sair abrindo Só se empresa abrir e a empresa. faturar com isso. É também entender a realidade do cliente, porque imagina, essa cliente, ela já estava com a ideia de colocar tudo num CNPJ No só. CNPJ. Você foi e já levou uma possibilidade diferente, uma possibilidade melhor. Você investiu um tempo numa consultoria, num bate-papo de diagnóstico, mas ao mesmo tempo, ela fechando, você tem dois novos clientes, né? Duas Perfeito. novas empresas, duas unidades de negócio.